10. Aleluia. Lemos a palavra do Senhor que nos diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Coloca a mão no seu coração nessa noite. O Espírito Santo, nessa noite nós te honramos. Nós cremos que o Senhor faz morada em nós, Santo Espírito. Então nessa noite traga uma palavra de graça aos nossos corações. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos com clareza o propósito da sua palavra para nós. Que nós viemos sair daqui nessa noite nutridos, fortificados, alimentados pela verdade da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é o poder que opera em nós, através do teu evangelho, através do evangelho de Cristo Jesus. Por isso nessa noite, Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que nós venhamos ter um entendimento correto da verdade da tua palavra, que os nossos olhos venham estar abertos, que os nossos espíritos sensíveis, os nossos ouvidos abertos, para ouvir da parte do Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para nós, no nome de Jesus. Eu creio que nessa noite, os meus irmãos sairão daqui, fortalecidos, fortificados, com a palavra no coração, porque o Senhor já preparou tudo para nós. Antes de nós estarmos aqui, os seus anjos já vieram aqui, para preparar o banquete para nós. Então eu creio que hoje é uma mesa preparada para nós, e nós vamos nos deleitar desse banquete, que já é nosso em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Eu quero falar para você nessa noite sobre alguns princípios que de fato vão revolucionar a sua vida. Nós temos nesse tempo muito aprendido qual é a nossa identidade em Cristo, como nós exercemos a nossa identidade, que de fato nós somos no Senhor. A cruz é o centro do cristianismo. Então não é possível haver vida cristã sem cruz, sem essa experiência de cruz. Então, de uma maneira didática, nós podemos compreender que aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz vem de dois aspectos. Um aspecto que nós temos que aprender, ter essa revelação, é o aspecto da obra da cruz. E outro aspecto é o poder da cruz. O que é de fato esse primeiro aspecto, a obra da cruz? Então, nós chamamos o aspecto da obra da cruz de substituição. Diga comigo assim, substituição. Por quê? Porque Cristo, ele substituiu alguém lá na cruz. Cristo morreu em nosso lugar, como nosso substituto. Nós deveríamos morrer, nós deveríamos estar pregados naquela cruz, nós deveríamos morrer aquela morte, mas Ele morreu em nosso lugar. Então, a obra da cruz, ou a obra da substituição, é a base da nossa justificação. Você é justificado porque de fato Cristo morreu no seu lugar. Ele morreu a morte que era sua. Ele sofreu aquilo que você deveria sofrer. Ele se entregou verdadeiramente em nosso lugar. Então, porque Ele morreu por mim, porque Ele morreu por você, hoje nós temos paz com Deus. E a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para limpar os nossos pecados. Cristo morreu na cruz, e através do seu sangue Ele nos purificou. E através do sangue de Jesus nós somos reconciliados. Diga assim, eu fui reconciliado. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 3. 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, por que o Senhor Jesus morreu por nós como nosso substituto? Ele morreu por nós para nós recebermos a justificação, o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Então, a partir do momento que você foi reconciliado com Deus, através da obra de Jesus, através do sacrifício de Jesus, hoje você tem paz
com Deus. Diga assim: eu tenho paz com Deus. Mas se não fosse pela cruz, você de fato não experimentaria dessa paz, você não desfrutaria dessa paz. Nós só desfrutamos dessa paz porque de fato quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus através de nós. Deus não se relaciona hoje com você com base em quem você era, com base em quem você nasceu. Deus se relaciona com você com base naquilo que o Cordeiro fez na cruz há 2000 anos atrás. Deus se relaciona com você com base no sangue de Jesus. Quando Deus olha para você hoje, Ele vê o sangue do Cordeiro hoje. E quando Ele vê o sangue do Cordeiro hoje, você é aceito por causa do sangue de Jesus. Você é aceito por causa desse sangue. A palavra de Deus nos diz que no Velho Testamento, na Velha Aliança, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para fazer a expiação do pecado nos dias de Yom Kippur, que era o pecado de toda a nação. Então nesse dia, o sacerdote amarrava uma corda na sua cintura, e os outros sacerdotes ficavam para fora ali do templo, e ele entrava dentro do Santo dos Santos, e ele expiava o sangue no propiciatório. E a palavra de Deus diz que a congregação de Israel, toda a nação de Israel, ficava à frente do átrio. Por quê? Porque se o sacerdote saísse para fora, a nação foi aceita. Mas se o sacerdote morresse lá dentro, e os outros sacerdotes tivessem que puxar a corda, porque a corda estava amarrada na cintura, a nação ia viver debaixo de maldição sobre aquele ano. Então Deus, desde da antiga aliança, Ele sempre se relacionou com base no substituto. Então, se o sacerdote era aceito no dia de Yom Kippur, toda a nação também era aceita. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: quem é o seu sumo sacerdote hoje? Cristo é o seu sumo sacerdote. Aí eu vou fazer uma pergunta para você nesse momento: Cristo é aceito? Sim ou não? Se Cristo é aceito, você é aceito, porque Ele é seu sumo sacerdote. Lá em Apocalipse o Senhor diz que Ele nos fez reis e sacerdote, mas Cristo continua sendo o nosso sumo sacerdote. Então no dia que o Cordeiro de Deus morreu há 2000 anos atrás, em Hebreus diz que se lá na velha aliança, quando havia o sacrifício de animais, de bode, de carneiros, de outros tipos de animais, cobria e era aceito, jamais hoje, quanto hoje que nós somos aceitos pelo sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Na velha aliança, a palavra de Deus diz que o sacerdote ele entrava lá no Santo dos Santos, e ele cobria os pecados por apenas um ano. O pecado era coberto. Mas hoje, quando Jesus morreu para você, e você crê nessa verdade, o pecado não foi apenas coberto, o seu pecado foi lavado lá na cruz. A palavra do Senhor diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que o Senhor não lembra mais dos seus pecados? Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus em você. E se Ele vê o sangue de Jesus em você, não tem como Ele lembrar daquilo que está por baixo do sangue, porque Ele se relaciona com você com base no sangue do Cordeiro. Se Cristo é aceito, você é aceito. Se Cristo está diante do Pai, você também está diante do Pai. Então na velha aliança, eles temiam estar na presença de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que na nova aliança, lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz em Hebreus no capítulo 11, que hoje nós temos que chegar com ousadia diante do trono da graça, porque foi nos aberto novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Antes o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava com temor, com a corda amarrada na cintura, mas hoje nós chegamos de Deus com ousadia, porque as portas foram abertas através do sangue de Jesus. Hoje você vai diante de Deus, porque você está coberto com o sangue de Jesus, e Deus se relaciona com você com base nesse sangue. Esse sangue que te comprou, esse sangue que te lavou. Então nós nos relacionamos com Deus com base nesse sangue. Então hoje, através do sangue de Jesus, nós estamos em paz com Deus. Então o aspecto básico da cruz, da obra da cruz, é o sangue de Jesus. É esse sangue que vai nos purificar, mas não apenas só nos purificar, mas ele resolve o problema do pecado na nossa vida. Ele resolve o problema do velho homem na nossa vida. O sangue, ele sempre vai tratar com os pecados, mas nós precisamos da cruz para tratar com o pecador. Diga assim: o sangue
trata com o pecado, mas a cruz trata com o pecador. Então a obra da cruz não resolve a questão dos pecados apenas. A obra da cruz resolve a questão dos pecados, mas o poder da cruz vai tratar com o pecador. Então o sangue nos perdoa daquilo que nós fizemos, mas a cruz nos liberta daquilo que nós éramos. A cruz nos liberta daquilo que nós somos. O sangue de fato vai nos perdoar o nosso passado, vai limpar o nosso passado, vai limpar o nosso pecado. Mas a cruz vai libertar você daquilo que você era, daquilo que você foi. Sabe, o segundo aspecto da cruz é o poder da cruz. Então, nós entendemos que a obra da cruz é a substituição, mas o poder da cruz, de fato, é a inclusão. Por quê? Porque Jesus não só foi apenas o nosso substituto, mas Ele foi aquele que nos incluiu também na sua morte. Quando Ele morreu, a palavra de Deus diz que nós também morremos. Ele não apenas morreu em nosso lugar, mas Ele morreu de fato também para que nós pudéssemos morrer com Ele. Em Romanos no capítulo 5, a partir do verso 12 ao 21, não vou ler com você, mas trata justamente essa situação da inclusão em Cristo. Então o alvo de Deus é nos mostrar que nós nos achegamos a Ele através da obra do Senhor, através do poder da cruz. Então Romanos no capítulo 5, verso 19, fica claro para nós quando nós entendemos que nós fomos incluídos nessa obra. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Quantos pecadores tem aqui nessa noite? Quem é pecador aqui? Quem que é justo aqui? Cadê a congregação do justo aqui? Quem que é justo, levanta a sua mão. Por que você é justo? Por causa que Jesus é justo. Não tem nada a ver com aquilo que você fez, mas tem a ver com aquilo que Ele é. Por isso que lá em 1 João diz que assim como Ele é, nós seremos nesse mundo. Cristo é justo? Sim ou não? Assim como Ele é, nós seremos nesse mundo. Você é justo porque Ele é. Cristo é santo? Você é santo, porque assim como Ele é, nós seremos nesse mundo. Sabe, nós não andamos naquilo que nós somos, nós andamos naquilo que Cristo é. Nós andamos com base naquilo que o Cordeiro de Deus é. Sabe, irmãos, por quê? Porque no começo da nossa vida cristã, nós ficamos muitas vezes preocupados, às vezes com aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos. No dia que Jesus entrou na sua vida, a palavra do Senhor diz que você se tornou nova criação. Se você é nova criação, a palavra de Deus diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O pecado não é uma questão de atos pecaminosos. O pecado é uma questão de natureza. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Então, não é uma questão apenas de você fazer algo que é ruim, algo que é errado. Sabe? Então, por causa da queda de Adão, você se tornou pecador, incapaz de agradar a Deus. Como todos nós nascemos em Adão, todo homem já nasceu o quê? Pecador. Todo homem que não nasce em Cristo, ele nasce em Adão. E quem nasce em Adão, ele é pecador. Nós sempre temos falado isso. Quando você se torna pecador? Quando você comete o primeiro pecado ou quando você nasce? Quando você nasce. Porque o pecado não é uma questão de atos, de atitudes, é uma questão de natureza. Então, todo homem que nasce, ele nasce pecador, porque ele nasce em Adão. Ele nasce em Adão. Então, a nossa experiência, quando nós nascemos, está unida a Adão. Então, potencialmente, todos nós estávamos com Adão lá no Éden quando ele pecou. Então, o nosso problema, de fato, não é de atos pecaminosos. O nosso problema está na hereditariedade, está, na verdade, de quem nós somos, nessa árvore genealógica. Se você pegar a primeira pessoa da sua árvore genealógica, não vai ser seu bisavô, seu tataravó, vai ser quem? Adão. Todos nós estamos, de fato, em Adão. Então, tem a ver com o seu parentesco. Quem era parente de Adão aqui?
Eu já fui parente de Adão por muito tempo da minha vida. Mas graças a Deus, o segundo Adão, que é Cristo, entrou na minha vida. E Adão deixou de ser meu parente, agora Jesus é meu parente. O que você fez para ser pecador? Nasceu. E agora o que você fez para ser santo? O que você fez? Você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você nasceu santo. O que você fez para se tornar pecador? Nada. Você só nasceu. Você só herdou aquilo que Adão era. Sabe, hoje eu tenho o prazer de ser pai. A Manu está com 1 ano e 7 meses agora. 1 ano e 8, né? A Adriana já falou para mim lá. Não deixa eu errar, não. E as coisas boas, eu tenho que ensinar tudo que é bom para Manu. A Nath tem que ensinar, filha, faz isso. Mas o que é ruim, você não precisa ensinar nada que é ruim para ela. Ela já aprende a fazer birra sozinha, aprende a se jogar no chão. Esse dia ela estava com um costume feio de, você falava um não para ela, batia na cabeça. Quem ensinou isso para ela? Ninguém. Mas qual que é o problema? A natureza. Então, um dia ela vai crescer, ela vai ter que ter uma experiência com Jesus, ela vai ter que nascer de novo. E o dia que ela nascer de novo, essa natureza vai ser mudada. Hoje ela está debaixo da nossa cobertura espiritual como filho em casa, mas o dia que ela crescer, ela vai ter que ter a experiência dela com Jesus. Então, a única coisa que você tem que fazer é nascer. Mas se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você se tornou aquilo que Cristo é. Diga comigo assim, em Adão, nós recebemos tudo que Adão é. Mas em Cristo, nós recebemos tudo que é de Cristo. Não ia ser injusto, irmão, se em Adão você recebeu tudo que é dele. Aí o dia que você nasceu de novo também, agora aconteceu o mesmo processo que aconteceu em Adão. Tudo que é de Cristo também agora é seu. Não tem a ver com aquilo que você fez, tem a ver com aquilo que Adão fez. Não tem a ver com aquilo que você fez, tem a ver com aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Esse é o mesmo princípio. Então eu quero dizer para você nessa noite, você é aquilo que Cristo é. Sabe, a história da humanidade é dividida em 2 etapas. Antes de Cristo e depois de Cristo. E assim também é a nossa vida. A nossa vida é dividida em 2 etapas. Existe uma vida sua antes da cruz. E existe também uma vida sua depois da cruz. Nós temos crescido em revelação nesse tempo através do Evangelho. E nós temos aprendido de desfrutar uma vida após a cruz. Mas existem pessoas ainda que estão abaixo dessa expectativa. Eles vivem a sua vida ainda como vivessem antes da cruz. Irmãos, nós já estamos depois da cruz. Nós temos que desfrutar daquilo que a cruz fala para nós desfrutarmos. Mas isso tem que ser uma mudança de mentalidade. Você tem que renovar a sua mente. Sabe, para de viver antes da cruz. Se você nasceu de novo, a sua história está depois da cruz. Por isso eu quero dizer para você, hoje os irmãos cantaram essa canção linda aqui, com o nome Era Eu. Quem que você era? Você era condenado, você era pecador, não era? Tudo isso? Então eu quero falar para você nessa noite, era eu. Quem que era você? Antes da cruz, quem éramos nós? Quem era você antes da cruz? Então existe esse linear na cruz. Através da obra redentora, inclusiva de Cristo, lá na cruz do Calvário, nós somos redimidos. E através dessa obra, a minha vida é definida através da cruz. Hoje eu estava preparando essa palavra e o Senhor falou poderosamente no meu coração. O Espírito Santo falou assim para mim, Marcelo, a cruz destrói quem você era e define quem você é em Cristo. A cruz destrói o que eu era e define quem eu sou. Então quando eu olho para a cruz hoje, eu me lembro de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque existe uma história na minha vida antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. Hoje quando eu olho para a cruz, eu olho para Jesus. Eu olho para aquilo que Ele fez para mim. Então não existe mais a minha história, existe apenas a história da cruz.
A minha perspectiva hoje não são com as minhas qualidades, mas são com as qualidades de Jesus. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás. Sabe, tudo que eu sou pela obra da cruz. O apóstolo Paulo diz, tudo que eu sou pela graça de Deus. Até antes da cruz, Deus ele tinha uma certa personalidade. Quem que era Deus antes da cruz? Antes da cruz, Deus era apenas o nosso Deus. Mas após a cruz, Ele se tornou quem? O seu Deus ou o seu Pai? O seu Pai. Antes da cruz, Deus era apenas conhecido como Deus. Mas depois da cruz, que Jesus revelou de fato a identidade de Deus, Ele não foi mais conhecido como Deus pela igreja, Ele foi conhecido como Pai. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. Porque Ele veio revelar quem de fato era o Pai. Sabe, esse foi um dos motivos pelo qual Ele foi morto. Para que eu e você pudéssemos hoje chamar Ele de Pai. Quando lá na cruz Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Esse foi um dos motivos hoje para mim e para você. Porque era para mim e para você estarmos dizendo lá, meu Deus, você me abandonou, o Senhor me deixou aqui na cruz. Era para você sofrer isso na cruz, mas Jesus sofreu no seu lugar. Para que hoje, em vez de você dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Você dizer, meu Pai, porque o Senhor me abençoaste todos os dias. O próprio Jesus disse que todos os dias Ele estaria conosco até a consumação do século. Todos os dias Jesus está com você. Todos os dias o Espírito Santo está com você. Então a cruz deve dividir a nossa história. A cruz tem que dividir a história de todo homem. Por quê? Porque todos os homens devem dar uma resposta diante dela. Todo homem precisa decidir sobre a cruz. Todo homem tem que ter uma história antes da cruz e depois da cruz. Por isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quem nós éramos antes da cruz? Pergunta para o seu irmão assim, quem você era antes da cruz? Quem nós éramos antes da cruz definir de fato e transformar a nossa vida e a nossa história. Primeira coisa que eu quero falar para você, quem que você era? Diga assim comigo, era eu pecador. Quem que você era? Quem que você era, tá, irmão? Eu não estou falando que você é. Olha que eu estou falando aqui do passado. Olha que Romanos 5,19 diz. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Pela obediência de Adão, pela desobediência de Adão, você foi feito pecador. Porque Adão desobedeceu, você foi feito pecador. Cadê os irmãos bonitos aqui? Vem cá, Cássio. Já fiz esse dia atrás, vou fazer de novo. Tem gente que não viu que está aqui. O Cássio é Adão. O que a palavra do Senhor diz? Que pela desobediência de Adão, todos foram feitos pecadores. Então, Adão desobedeceu lá no jardim. E porque ele desobedeceu, eu me tornei pecador. Aí passou-se uns dias, Marcelo nasceu, passou o tempo, me tornei pecador. Aí o William estava precisando de mim. Aí eu fui lá e fiz uma boa ação para o William. Ajudei ele, fiz de todo o meu coração. Aí minha pergunta para você, ajudei o William, fez de todo o meu coração, mas Adão saiu de mim? Por quê? Porque não é uma questão de você fazer boas ações, é uma questão de você mudar a sua natureza. A minha natureza continuou o quê? A mesma, Adão continuou em mim. Pecador. Mas um dia eu tive uma experiência com Jesus. Vem cá, Luiz, você está bonitão demais aqui. Um dia eu ouvi a palavra da graça, o Senhor de fato falou que me alcançou. Olha, um dia eu ouvi, Adão fez você pecar, você foi destituído da glória de Deus, mas eu quero dizer para você, se pela desobediência por um só homem reinou a morte, muito mais hoje por Cristo vai reinar o dom da justiça. Aí o dia que Jesus entrou na minha vida, eu deixei de ser Adão e me tornei como Ele é, como Cristo é. Por quê? Porque é uma questão de troca de natureza. Aí agora para nós chocar, vou pegar o teu irmão aqui, o Daniel. O Daniel está aqui. Aí o Daniel está precisando de mim, precisa que eu faça algo para ele. Não,
Para com isso, rapaz. Aí a pergunta para você: Cristo saiu de mim? Porque eu fiz algo de ruim? Por que Cristo não saiu de mim? Porque Cristo não está comigo por causa das minhas ações. Cristo está comigo por causa da natureza dele em mim. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu deixo de fazer, mas é por aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás por mim. Não é pelas minhas boas ações, não é pelas minhas más ações, mas é pela boa ação da cruz que Cristo fez lá por mim, lá 2000 anos atrás. E hoje, independente das minhas ações, se eu faço boas ações, se eu faço más ações, Cristo vai estar comigo. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que Ele fez. Tem a ver com aquilo que Jesus fez na sua vida. Sabe, por meio da obediência de Cristo, de um só homem, muitos se tornaram justos. Por que você é justo? Porque Cristo obedeceu. Porque Jesus é justo, você é justo. Então antes você era pecador. Mas você não tinha feito nada para pecar. Mas Jesus entrou na sua história e mudou completamente a sua história. E hoje você é justificado por esse sangue. Hoje você é transformado por esse sangue. Sabe, não tem nada a ver, irmão, com aquilo que você fez. Tem a ver com aquilo que você creu. Se você crê no sangue, se você crê naquilo que Jesus fez, a sua natureza foi completamente transformada. Você está entendendo? O dia que Jesus entrou na sua vida, você deixou de ser pecador, você se tornou justo. Pastor, o que você está falando, irmão? O que você fez para se tornar pecador? Nasceu, nada. O que você fez apenas para se tornar justo? Também você não fez? Nada. Você apenas creu naquilo que Jesus fez por você. Sabe, o evangelho não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que Jesus fez por você há 2000 anos atrás. Sabe, mas muitas pessoas dizem, mas pastor, essa mensagem é muito perigosa. Pessoas podem pecar por causa disso. Eu sempre tenho falado algo. Muitas igrejas por aí pregam que se você pecar, você vai para o inferno. Sim ou não? Quantas pessoas pararam de pecar com medo de ir para o inferno? Que dia que você parou de pecar com medo de ir para o inferno? Fala para mim. Seja sincero comigo. Você pecou e falou, não, vou para o inferno agora, meu Deus, o que eu fiz? Parou de pecar? Irmão, o medo de ir para o inferno não faz ninguém parar de pecar. O que vai fazer você parar de pecar e você de fato ter a revelação que a sua natureza foi mudada. Eu não sou mais pecador, eu sou justo. Cristo me justificou através do seu sangue. Não tem mais nada a ver com aquilo que eu faço, mas com aquilo que Ele fez. Eu creio que eu sou justiça de Cristo, que eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu era pecador, mas agora eu me tornei justo em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, você é justiça de Cristo. Sabe, você é a justiça de Cristo. Outra coisa que eu quero falar para você, diga assim comigo, era eu condenado. A palavra do Senhor diz, lá em Romanos 5,18, pois assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Por meio de Adão, você não apenas se tornou pecador, mas também você foi condenado com ele. Através do pecado de Adão, todo homem foi condenado à mesma sentença de Adão. Todo homem foi condenado. A partir do dia que Adão pecou, ele foi lançado fora do Éden. E a palavra do Senhor diz que a morte veio reinar na vida de Adão. A partir daquele dia, ele não tinha mais um relacionamento íntimo com Deus. Ele se tornou distante de Deus. E qual que foi a condenação? O juízo eterno. Ele foi condenado aonde? Agora ele se tornou pecador. E toda essa condenação também passou para o homem. Então você, antes de Jesus, antes da cruz, você era alguém que estava condenado. E essa condenação trouxe para você separação. Diga comigo assim, era eu, separado de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Então, após a queda, o homem foi criado para estar com Deus no jardim. Deus cria todas as coisas em 6 dias e no 6º dia Ele cria o homem. O homem não foi criado para o jardim.
mas o jardim foi criado para o homem. Por isso que o jardim do Éden é uma alegoria no Velho Testamento da obra consumada de Jesus. Porque Deus preparou todas as coisas para o homem, toda a criação, e depois que tudo estava criado, Deus apenas colocou o homem para cultivar o jardim, para cultivar uma obra que já estava pronta. E no dia que Deus cria o homem, junto à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus criou o homem, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Não está no singular, está no plural. Então o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem foi criado como Deus. E a palavra do Senhor diz que o homem ele foi revestido de glória. Por isso que todos os animais, toda a criação, quando olhava para o homem, ele olhava a glória de Deus no homem, por isso que eles se sujeitavam. Porque ele foi revestido dessa autoridade. E chega o dia que a serpente começa a tentar Eva. E a palavra de Deus diz que a serpente fala o que para Eva? Olha, se você comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você vai ser aquilo que Deus é. Você vai se tornar como Deus. Sabe o que é a pior coisa, irmãos, na vida cristã? É você tentar se tornar aquilo que você já é. O homem foi criado à imagem e à semelhança. O que a serpente falou para Eva? Se você comer, você vai ser como Deus. Se você comer, você não vai morrer. Ele está com medo de que você seja como ele. Você sabe qual que é a maior tentação do diabo hoje na vida do crente? É tentar ficar buzinando na vida do crente. Olha, você tem que se tornar. Você tem que fazer para você ser. Olha, se você fazer isso, fazer aquilo, se você comer desse fruto aqui, você vai ser como ele. Mas eu quero dizer para você, você não vai ser, você já é. Você já é. Sabe, o diabo tenta o homem a se tornar aquilo que ele já era. E por ele não ter essa realidade, ele não ter de fato essa revelação, ele é lançado fora do jardim. Ele é separado da glória de Deus. E a partir do dia que ele foi separado da glória de Deus, ele perde a roupa de glória. Por que você acha que o homem foi tecer roupas de folha de figueira? Porque ele percebeu que ambos estavam nus. Mas por que antes eles não conseguiam ver que eles estavam nus? Porque eles tinham uma roupa. E a palavra do Senhor diz que eles foram destituídos da glória de Deus. O jardim do Éden não é a glória de Deus. A glória de Deus é a autoridade de Deus que foi liberada na nossa vida. Então quando toda a criação olhava para Adão, eles se sujeitavam à glória de Deus, à imagem de Deus que estava em Adão. Por isso hoje, quando você de fato nasce de novo e recebe o Espírito Santo, você recebe a glória de Deus na sua vida. Você é revestido de glória. Então, quando o homem peca, ele foi criado para cultivar o Éden, para estar no Éden. E a palavra do Senhor diz que todos os dias Deus descia ao final da tarde para se relacionar com o homem. Então o homem ele tinha um relacionamento com Deus. Adão foi criado para ter esse relacionamento contínuo com Deus. Mas o pecado, a condenação, separou Adão de Deus. Quem que você era antes de Jesus, irmãos? Alguém que estava separado de Deus. Quem que você era antes da cruz? Alguém que estava separado. Outra coisa que eu quero dizer para você, diga assim: era eu maldito. Ninguém quer dizer isso, né? É feia essa palavra. Mas Deuteronômio no capítulo 27, 26, a palavra do Senhor diz assim: maldito aquele que não confiar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Tiago diz que se nós não cumprirmos apenas um dos mandamentos da lei, nós seremos culpados de todos os outros mandamentos. Os 10 mandamentos são apenas um resumo dos 613 mandamentos que o Senhor deu para Moisés lá no topo do Monte Sinai. Não são 10, são 613. Então esses mandamentos, esses 10 mandamentos são um resumo, na verdade, desses 613 leis. Então o que Tiago diz? Se você não cumprir apenas um, você será culpado de todos.
Você não tem que cumprir apenas, você tem que cumprir todos. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: qual foi o homem que cumpriu toda a lei? Quem conseguiu cumprir a lei? Moisés conseguiu cumprir a lei? O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Cristo te resgatou da maldição da lei, meu irmão. Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu todas as bênçãos nele. Em Deuteronômio, no capítulo 28, nós temos uma lista das bênçãos e das maldições da lei. Se você obedecesse, você seria abençoado. E se você desobedecesse e não cumprisse a lei, você seria amaldiçoado. Eu não sei se você já estudou Deuteronômio no capítulo 28, mas você vai perceber que de muitos versículos que tem lá, apenas 14 versículos falam de bênçãos. 14 de bênçãos. Mas são 54 versículos para a maldição. É muita maldição, não é, irmão? Então, nós temos que ver cada bênção. Eu quero falar para você, coloque para mim Deuteronômio 28 lá, a partir do verso 15. Eu não vou nem falar para você das bênçãos, vou falar só para você da maldição. Porque você era o quê? Maldito. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Passa para nós, Gustavo. Maldito será a tua cidade, maldito serás no campo. Próximo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Próximo. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quando empreenderes, até que seja destruído. Repentinamente perecerás, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonastes. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que se consuma a terra, a que passa para possuí-la. Eu vou parar de ler isso aí, que é muita maldição, irmão. Misericórdia. Isso aí era para apenas alguém que não cumprisse a lei. São 54 versículos dizendo apenas sobre maldição. Aí sabe qual é o problema? Muita gente ainda vive essa história antes da cruz. Se você viver antes da cruz, antes de Jesus, tudo isso que eu acabei de ler para você é o que vai atingir a sua vida. Se você não crê naquilo que Jesus fez por você, é essa realidade que você vai viver. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus te resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito no seu lugar. Ele sofreu na cruz no seu lugar. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Jesus foi pregado no madeiro e se tornou maldito no seu lugar. Ele levou todas as maldições que eram para nós na vida dele. Lá na cruz ele não apenas nos perdoou, mas ele levou tudo aquilo que era nosso. Você era alguém maldito, Cristo era abençoado. Ele se tornou maldito no seu lugar para falar para você hoje: hoje você é abençoado. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que crer. A questão aqui não é cumprir, a questão é crer. Porque nenhum homem foi capaz. Olha o que diz lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 11 e 12. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá O justo viverá por quê, irmãos? Fé. Quem é justo aqui? O justo vive por aquilo que ele crê. Não é por aquilo que ele faz. Sabe por que você é justo? Porque você tem fé que Cristo fez você justo. Sabe por que você é abençoado? Porque você tem fé que Cristo fez você abençoado. É pela fé. Olha aqui, diz lá no versículo 12: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Quem observa os preceitos da lei, por ela vai viver. Irmãos, tem como alguém hoje ficar debaixo da maldição da lei? Sim ou não? Sim?
Por quê? Se você decidir observar os preceitos da lei e ficar debaixo da lei, você vai viver por ela. E se você viver pela lei, tudo aquilo que nós lemos em Deuteronômio no capítulo 28 vai vir sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa não crê na obra completa que Jesus fez. Então essa é a razão ainda, porque muitos crentes, muitas pessoas não são abençoados. Por quê? Porque muitas pessoas ainda vivem confiando no mérito da lei. Eu quero dizer para você, não dependa dos seus méritos. Fala para o seu irmão assim, não dependa do seu mérito. Você dependa da sua fé, irmão. As nossas obras hoje são obras de justiça, porque nós fazemos através da justiça de Cristo. Pelo contexto de Gálatas, nós sabemos que a fé aqui é a justificação por fé. A confiança absoluta na obra de Cristo, realizada na cruz. É confiarmos naquilo que Jesus fez. Sabe, a minha justiça é apenas um dom que eu recebi. Não é virtude que você conquistou. Diga comigo assim, justiça é um dom. Não é virtude. Porque tem muitas pessoas que acham que perde justiça, porque eles acreditam que não é um dom, eles acreditam que é virtude. Se é virtude, você que conquistou. Mas se é um dom, é um presente de Deus para você. Deus te deu de graça em Cristo. E se é um dom, é um presente, você recebeu de graça. Então não tem a ver com virtudes, não tem a ver com as suas virtudes, não tem a ver com aquilo que você fez, tem a ver com aquilo que Jesus fez lá na cruz. Então, a minha justiça é apenas esse dom que eu recebi de Cristo. Eu quero dizer para você, Cristo se tornou o que eu era. Jesus se tornou aquilo que você era. A morte de Jesus é representativa e é exclusiva. Na sua morte todos nós morremos. Mas assim como Cristo levou os nossos pecados na cruz, Ele também nos levou para a cruz com Ele. Os nossos pecados e nós mesmos fomos incluídos em Cristo. Romanos no capítulo 6, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravo. Então, a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu por mim, também diz que eu morri com Ele. Então, o perdão e a libertação nos foram concedidos na mesma cruz. Então nós precisamos ter a revelação desses fatos. Diga comigo assim, Cristo morreu por nós. E nós morremos com Cristo. Irmãos, você não precisa se esforçar para fazer esse fato se tornar realidade na sua vida. Cristo ele já morreu. E a morte dele também foi nossa. Nós recebemos a libertação através da morte dele na cruz. Nós recebemos o perdão através daquilo que ele fez na cruz. Pela fé, a justificação, a santificação são obtidas do mesmo modo. Nós recebemos pela fé. Nós nos rendemos em fé a Ele. E nós precisamos ter revelação dessa verdade. Sabe, não adianta você apenas entender com a sua mente. Nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos, para que de fato nós vamos ter essa revelação da parte do Senhor e andar sobre essa verdade. Como você ficou sabendo que seus pecados foram perdoados? Foi a luz de Deus no seu espírito que falou para você isso. Nós precisamos reconhecer essa verdade. Eu quero dizer para você, Cristo se tornou aquilo que você era, para hoje você ser aquilo que Ele é. Quem que você era? Pecador. Quem que você era? Condenado. Quem que você era? Alguém afastado de Deus. Ele se tornou aquilo que você era, para hoje você ser aquilo que Ele é. Quem você é hoje? Como o último Adão, Cristo, a sua história começou lá em Belém e terminou na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Alguns anos atrás eu ouvi uma história, não sei se isso é verídica, mas havia um pai nos Estados Unidos, e ele era um juiz muito bem conceituado no estado, eu não lembro o nome do estado, mas eu sei que muitos crimes naquele estado, a condenação era a pena de morte.
E ele tinha um filho que ele amava muito, e aquela criança cresceu. Chegou um tempo que aquele menino se revoltou e fugiu de casa. Ficou desaparecido por muitos anos, esse pai tentando procurar. E certo dia, o pai foi para o fórum. Foi naquele momento para uma audiência. E quando ele foi ler o processo, ele leu o nome do filho dele. O réu era o filho. E ele estava sendo acusado de ter cometido alguns assassinatos. E a pena dele era a morte. Naquele momento o pai olhou para o filho, mas ele tinha que ser juiz. Ele tinha que dar a sentença de acordo com a jurisdição. E naquele momento ele não pôde exercer o papel de pai, mas ele teve que exercer o papel de juiz. E de repente ele bate o martelo na mesa e diz: a sentença para você é o corredor da morte. E diz a história que naquele momento aquele juiz se despiu da sua roupa e ele foi ao encontro do filho. Quando os policiais ainda estavam levando ele, e ele falou assim: olha, no tribunal eu não pude fazer nada, eu tive que condenar. Esse jovem é meu filho. Mas eu quero que vocês tirem a algema dele agora, coloquem a algema em mim e leva eu para o corredor da morte. Porque fui eu que abandonei meu filho, eu que deixei ele distante. Eu quero morrer agora a morte que é dele. Foi isso que Deus fez, irmãos. De fato, o filho que estava longe de casa não era Jesus, era você. Mas Deus, ele é juiz, mas também ele é pai. E a palavra de Deus diz que ele tinha que exercer o juízo. Ele tinha que condenar. Um dia Deus bateu o martelo e ele me condenou e te condenou. Mas ele disse: eu mesmo vou dar a sentença, mas eu mesmo também vou cumprir a sentença. Como pai, Deus enviou o seu filho para cumprir a sentença no seu lugar. Cristo morreu na cruz por você. Não era porque você era bom, mas é porque ele decidiu amar você. Eu quero dizer para você nessa noite, ele foi condenado no seu lugar. Ele se tornou aquilo que você era, para hoje você se tornar aquilo que ele é. Tudo que nós recebemos de Adão foi levado para a morte no último Adão, que é Cristo lá na cruz. Mas a partir da ressurreição, nós também ressurgimos com Cristo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diga comigo assim: eu fui vivificado em Cristo. Nós morremos em Adão, mas você recebeu vida em Cristo Jesus, irmãos. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. E através da cruz, no caráter do último Adão, Cristo foi crucificado para tudo que era do primeiro Adão. Como o último Adão, ele pôs fim na velha raça. E como segundo Adão, ele inicia a nova criação, a nova raça. Eu e você hoje não fazemos parte mais da raça de Adão, mas nós fazemos a parte da raça de Cristo Jesus. Você é um ser celestial. Você foi comprado com preço de sangue. Sabe, essa nova raça começou na ressurreição. Você faz parte disso. A palavra do Senhor diz que quando Deus cria Adão, ele era apenas alma vivente. Mas em Cristo nós somos espíritos vivificantes. Eu quero dizer para você, Jesus hoje é o primogênito de uma nova raça. E você faz parte dessa raça. Curva a sua cabeça onde você está, irmãos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Diga assim: eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema, vergonha e dor. Oh Senhor, nessa noite nós queremos celebrar, Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque na cruz houve essa troca. Jesus se tornou aquilo que eu era, para hoje eu ser o que Ele é. O Senhor se tornou aquilo que eu era, para hoje eu ser o que o Senhor é, Senhor. Obrigado, Pai, porque era eu pecador, era eu condenado, era alguém que estava distante do Senhor, mas o Senhor decidiu me comprar com amor e com preço de sangue. Hoje eu sou justificado, hoje eu sou santo, por aquilo que o Senhor fez por mim há 2000 anos atrás. Se coloque de pé onde você está, irmão. Oh, aleluia. Será que você pode erguer suas mãos e declarar nessa noite? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, até morrer. Eu levarei, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei, levarei eu também, até por uma coroa. Fala para o seu irmão nessa noite: a sua identidade não é baseado no que você fez, mas é baseado no que Cristo fez por você. Fala assim: na cruz, aleluia, se tornou o que você era, para hoje você ser aquilo que Ele é. Diga assim: você é o que Cristo é. Você crê nessa verdade, irmão? Se você crê nessa verdade, coloca a mão sobre o ombro do seu irmão nessa noite. Onde você está agora, feche seus olhos e comece a declarar sobre ele. Fala: Senhor, faça que o meu irmão nessa noite venha ter essa revelação queimando no coração dele. Porque nós não estamos debaixo de condenação mais, irmãos, nós estamos em Cristo Jesus.